Boa noite, turma. Voltando aí às nossas aulas, né? Na verdade, eu estava de férias e voltei hoje, mas o pessoal deu sequência, mais uma aula da nossa residência médica e medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Cédio Castro. Essa aula será gravada com autorização da Cintia, que eu conversei previamente. Todos os presentes sabem da aula ser gravada, né? Participam de livre e espontânea vontade através do nosso convite. Temos um canal no YouTube onde a gente publica nossa aula, que na último mês ela sofreu, o nosso canal teve uma atualização, agora se chama Noites Intensivas, né? Nós temos um apoio aí do Hospital Metropolitano Dr. Cédio de Castro, da assessoria de comunicação, que assumiu também conosco a configuração do canal para virar uma coisa mais oficial. Dessa forma, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, né? Tenho que dizer isso, né? Eu não estava acostumado, mas participem, se inscrevam, dê um like, né? Para a gente poder disseminar a informação e divulgar nosso trabalho, né? Agradecer, deixar gravado o agradecimento à doutora Cíntia, mãe do Francisco, né? Nossa médica horizontal, responsável lá pelo CTI-5 do Sede Castro, preceptora dos meninos. Ela é também diarista lá no CTI do Unimed Betim e ainda é preceptora não só da intensiva, mas também de clínica médica. Cíntia, muito obrigado mais uma vez. Você aí nesses 8 meses aí esperando o Francisco, daqui a pouco ele está com a gente aí e ainda assim dando aula para a gente. Muito obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Já fui apresentada aí maravilhosamente pelo Dr. Luigi. Para aqueles que não me conhecem, é porque eu estou mais afastada mesmo, um pouco mais longe da assistência. Já estou doida para voltar, tá? Tá muito difícil ficar longe da assistência. Fico doida para saber dos meus casos. E hoje o Bruno tinha me proposto essa aula de trombocitopenia induzida por heparina. E aí eu fui pesquisar e aí eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem de maiores atualizações. A aula toda é baseada no guideline da Sociedade Americana de Hematologia e ela foi atualizada em 2018. Então não é tão recente assim, né, a atualização desse guideline. E aí eu complementei com algumas outras fontes, alguns artigos, mas ainda assim não teve muita novidade desde 2018. A trombocitopenia induzida por heparina é uma complicação que ela é grave, ela vai acontecer naqueles pacientes que são expostos a qualquer forma e quantidade dos produtos de heparina. Ela se caracteriza pela queda das plaquetas e por um estado de hipercoagulabilidade. E os pacientes eles podem apresentar complicações como eventos trombóticos e que vão levar a uma morbimortalidade significativa. Apesar desse dado de ter uma mortalidade significativa, eu não vi ainda nenhum óbito, assim, decorrente dessa entidade, tá? Mas a gente só pode falar também depois que a gente conhece. Então, o objetivo principal é a gente também lembrar dessa entidade e passar a reconhecer isso dentro do ambiente de terapia intensiva. Ela tem uma classificação, classificada em tipo 1, que é aquela reação que não é imunomediada. Ela é uma reação de trombocitopenia relacionada só à heparina. É mais comum do que o tipo 2 e é uma reação mais leve, não tem muita complicação. A contagem de plaquetas vai se normalizar rapidamente e pode ser continuado o uso da heparina. Então, é uma reação leve, a do tipo 1. Já a do tipo 2 é uma reação que é imunológica e ela é mediada por anticorpos. Então, até a gente ter a formação desses anticorpos leva um tempo maior. Então, ocorre a exposição e depois de 5 a 14 dias que vai levar ao desenvolvimento dessa trombocitopenia induzida por heparina do tipo 2. No entanto, aquele paciente que já foi exposto nos últimos 100 dias, teve alta, por exemplo, e voltou, ele pode ter a manifestação da doença já no primeiro dia. Então, aquele paciente de recorrência no CTI, ele já pode ter uma sensibilidade maior. É o que a do tipo 2 ela é grave e ela que vai causar esses sinais assim de hipercoagulabilidade e pode levar às complicações fatais. A epidemiologia também desse guideline fala que pode ocorrer em mais ou menos 5% dos pacientes que são expostos à heparina.
causa essa hipercoagulabilidade extrema e até 50% pode desenvolver complicações trombóticas, com uma mortalidade em torno de 30%. Eu ainda achei uma taxa alta, assim, né? É uma probabilidade, é mais comum acontecer com a heparina não fracionada do que a heparina de baixo peso molecular. E o Fondaparinux, que é um medicamento que a gente não está muito acostumado, ele é o que não causa, porque a gente vai entender que a molécula dele não reage tanto com os produtos, com os autoanticorpos, tá? Então, o Fondaparinux é aquele medicamento mais seguro. A gente só não usa porque não é uma droga, né, relativamente comum. E também não é uma entidade tão comum no CTI, né? A heparina não fracionada é o Liquemine, e é um produto já muito heterogêneo, mas que tem 45 unidades de sacarídeo de comprimento. É isso que faz a ligação. É esses sacarídeos, essas cadeias de sacarídeos que vão levar aos processos de autoimunidade. Então, a heparina não fracionada, ela contém essa cadeia molecular de 45 unidades de sacarídeo de comprimento. Já a heparina de baixo peso molecular também é heterogênea, mas ela só tem 15 unidades de sacarídeo de comprimento. Então, é muito menos do que a heparina não fracionada. E já o Fondaparinux, que é sintético, é só 5 açúcares, né? Então, é muito menor. Então, é por isso que ela é aquele anticoagulante, né? Aquela heparina que tem o menor poder de causar, de se ligar às proteínas plasmáticas e às células e desenvolver a trombocitopenia induzida por heparina. Portanto, há um risco reduzido, né, de trombocitopenia induzida por heparina com heparina de baixo peso molecular em comparação com heparina não fracionada, e o Fondaparinux é o que não vai causar a TIH e pode ser utilizado com segurança nesses pacientes que têm histórico e potencialmente no tratamento de trombocitopenia induzida aguda. A gente tem umas associações, ela pode ocorrer em pacientes expostos a doses mais altas, e quanto maior a duração da terapia, maior o risco. Então, aquele paciente que está ali há 20 dias usando, ele tem maior risco de desenvolver do que aquele paciente que vai usar 5, 3 dias. Mulheres e pacientes idosos têm risco aumentado, e a incidência da trombocitopenia induzida também é maior em pacientes cirúrgicos, e isso pode ser principalmente porque esses pacientes têm uma ativação maior da cascata de coagulação, atividade plaquetária e principalmente essa atividade do PF4, que é o fator de plaquetário 4, né? Porque devido à intervenção cirúrgica, mecânica, lesão, toda essa cascata vai ser mais estimulada nesse tipo de paciente. E aí vem a fisiopatologia. Ficou um pouco extenso, mas é importante a gente entender isso para saber por que, que a gente tem uma plaquetopenia, mas a gente tem um estado de hipercoagulabilidade. Parece um pouco controverso. Mas é porque é o seguinte, em condições normais, esse fator plaquetário 4, ele fica dentro de uns grânulos das plaquetas. E é só liberado quando tem uma ativação plaquetária. Ele é carregado positivamente, então ele se liga ao heparano que é carga negativa, é uma molécula de superfície endotelial ali, e o PF4 também pode se ligar à heparina exógena, com uma afinidade muito maior. Então, a gente tem esse PF4 que fica lá, né, nas nossas. Quando a plaqueta é ativada, ele é liberado e ele vai se ligar nessa heparina exógena, que a gente está, seja heparina não fracionada ou de baixo peso molecular. Essa ligação à heparina pode desencadear a formação de autoanticorpos, que são IgG, IgA e IgM específicos desse complexo, heparina, PF4. A trombocitopenia induzida por heparina, ela só ocorre quando esse IgG, que está ligado a esse complexo, se liga a um receptor específico da superfície plaquetária. Então, ativa a plaqueta, né? Levando à ativação plaquetária.
Então, essas plaquetas, elas liberam substâncias ali protrombóticas, trombina, todos aqueles complexos, e à medida que o IgG é ativado, ativa mais plaquetas, mais PF4 é liberado, e aí forma aquela cascata de formação de complexos, ativando mais plaqueta. Isso que vai criar o estado de hipercoagulabilidade. A gente tem mais plaquetas ligadas ao IgG, fica um ciclo contínuo que só é interrompido quando a gente para o uso de heparina e inicia o tratamento. E por que, né, além desse estado de hipercoagulabilidade, acontece a trombocitopenia? Porque esse complexo acaba sendo consumido por macrófagos, porque ele entende, né, que isso está errado, então os macrófagos vão e consomem essas plaquetas revestidas. E o sistema retículo endotelial vai remover também. Então, por isso que ocorre a plaquetopenia. E mesmo assim, a gente tem um estado de hipercoagulabilidade. Então, só para concluir, à medida que as plaquetas são ativadas, elas vão se agregando e a contagem de plaquetas vão caindo, mas ainda assim há a formação do trombo. Então, como a trombocitopenia induzida por heparina causa um estado de hipercoagulabilidade, pode ocorrer tanto eventos trombóticos da rede venosa, da rede arterial, pode levar a TVP, a embolia pulmonar e as necroses cutâneas, tá? Acho que necroses cutâneas são é o que a gente mais costuma ver, e eventos mais vasculares. Pelo menos é o que eu mais lembro, assim, de ter visto na minha residência. E o risco dessas complicações é muito maior nos primeiros 10 dias, mas o estado protrombótico ele pode persistir até 30 dias após a exposição. Lembrando que aquele paciente exposto, ele pode desenvolver isso até 100 dias após a exposição, né? Para a gente não esquecer daquele paciente que volta para o CTI. O que são os sinais e sintomas? É comum ter dor, vermelhidão, às vezes edema ali no braço, na perna. Às vezes a gente vê alguns estados também de petequias, alguns sintomas vasculares locais, tá? E o sintoma mais comum é o aumento ou extensão de um coágulo sanguíneo e o desenvolvimento de um novo coágulo. Então, o trombo, tá? Que às vezes a gente não vai ver tão claramente, mas a gente vai ter que notar ou examinar o paciente. A trombose venosa pode ocorrer tanto no braço, na perna, todos os lugares que a gente já está acostumado, né? E quando suspeitar? A gente deve suspeitar sempre quando tem uma queda inexplicável na contagem de plaquetas. Isso aqui é importante, porque os nossos pacientes acontece isso. Às vezes a gente vai pensar que é sepse, né, e tal, mas é só para a gente ter isso no bolso, é uma carta na manga. Ué, e a gente lembrar, nossa, deixa eu pensar se essa queda pode estar associada a esse quadro, tá? E essa queda, ela é constante, né? Normalmente não tem flutuação. As plaquetas, o hemograma e o hematócrito vão estar normais. É mais as plaquetas, tá? E aí a gente tem um score que chama 4T. Esse score é que vai nortear um pouco o diagnóstico. Ainda assim, eu acho um score assim que a gente vai ter que sempre ter guardado aí no celular para lembrar. Não é uma coisa tão de rotina, né, da gente ver. Então, são avaliados 4 itens, que é a trombocitopenia, o time, né, a trombose e a trombocitopenia alternativa, que é outros diagnósticos. Então, 0 é aquele paciente que tem uma queda de plaquetas menor que 30% do normal, ou seja, uma variação menos que 10.000. O 1 é aquela queda de plaquetas que gira em torno de 30% a 50% do valor inicial, tá? E tem relação mais ou menos com 10 a 19 mil queda, né, por unidades lá. E o 2 é aquele paciente que tem uma queda maior que 50% e uma variação maior que 20.000. O time, né, é o 0 até o 4º dia e sem exposição recente. 1 após o 10º dia ou dúvida sobre a exposição à heparina. E o 2 entre 5 e 10.
que é nos primeiros dias após o uso da heparina, que é aquele do tipo 2. Eu não sei se vocês lembram que a gente tem uma reação mais tardia. Trombose no 0 não tem, no 1, progressivo ou recidivante, no 2, a trombose nova ou uma reação anafilactoide ou após um bolo de heparina. E a gente tem outros diagnósticos, uma trombocitopenia alternativa, na 0, muito provável, então outras causas, né? O 1 pode ser, e o 2 realmente é improvável que tenha outro diagnóstico, eu tenho certeza que é isso. Então, esse é um score que é difícil a gente gravar, é uma coisa que deve ter assim no bolso, no celular mesmo, para a gente só consultar e ir revendo de acordo com o que a gente vai notando ali dentro do CTI. E aí vem essa pontuação, né? De 0 a 3 significa que é muito improvável, então a gente pode continuar com o uso da heparina, tá? E aí pesquisar outras causas. Entre 4 e 5 é uma probabilidade intermediária. A pontuação de 6 a 8 significa alta probabilidade. 6 a 8 a gente tem que suspender todas as formas de heparina, né? Que são aquelas lavagens de catéter, a, a, a pia, né? A lavagem do catéter da pia, do dispositivo da pia. A hora que a gente também usa para não coagular o catéter da diálise. Então, tudo isso deve ser suspendido ou descontinuado, tá? E a gente tem que pensar sempre em uso de outros anticoagulantes. Qual que é o diagnóstico de certeza? Que a gente não tem, tá? Isso é só a título de ensaio, né, uma coisa mais específica. É esse ELISA, que é a identificação do fator plaquetário 4 e o ensaio de liberação de serotonina, tá? Esses são exames que a gente não vai ter em nenhum hospital, é só a título de acadêmico mesmo. Lembrar sempre dos diagnósticos diferenciais, entre eles a gente sempre vai ter que lembrar sepse bacteriana, CIVD. CIVD eu já acho que é né, realmente uma entidade que é muito comum na nossa prática. A trombocitopenia induzida por drogas, síndrome hemolítico urêmico, trombocitopenia imune, esplenomegalia, APTT e algumas reações transfusionais. E aí vem o tratamento. O tratamento é a descontinuidade, né, de todas as formas de heparina, incluindo aquelas lavagens dos catéteres, né, os catéteres que a gente usa a heparina, até a heparina que a gente usa no dialisado, tá? Então, tem que tirar todas essas formas de heparina que o paciente tem recebido. E aí a gente tem que tentar usar um anticoagulante alternativo, né? Aqueles pacientes que também usaram warfarina e também podem desenvolver, né, essa entidade, já tem que fazer vitamina K, com a intenção aí de repor essas proteínas C e S, mas eles falam que o uso do Marevan é muito incomum, tá? Causar. E não é muito da nossa prática, porque a gente dificilmente começa um Marevan dentro da unidade de terapia intensiva, né? As contraindicações absolutas incluem esses usos, né, dessas medicações e transfusão de plaquetas. Não pode fazer plaqueta nesse contexto, porque vai induzir mais a cascata, vai ter mais PF4 que vai juntar nas plaquetas, vai desenvolver, vai gerar aquela cadeia de novo, aquele ciclo que que eu contei lá em fisiopatologia. Então, não se deve fazer transfusão de plaquetas. É dar tempo que vai recuperar. E aí vem da Sociedade Americana de Hematologia, que um coagulante alternativo deve ser iniciado, né, dependendo dessa intensidade terapêutica, e na grande maioria dos pacientes, incluindo aqueles que têm uma pontuação alta no score 4T, que é aquele de alta probabilidade 6 e 8, a intermediária 4 e 5, e que tem indicação de uma anticoagulação terapêutica, e naqueles que têm também uma probabilidade intermediária não tem, não tem que ser anticoagulante terapêutico, mas que tem risco de ter e que não tenha risco de sangramento, né? Que é aquele paciente que tem uma probabilidade intermediária,
não é uma indicação terapêutica, mas que também não tem risco de sangrar. Então, eu devo iniciar um anticoagulante alternativo. O que a gente tem? Argatroban, que eu não conheço, assim, nunca vi usar. Imagino também que seja mais a nível ali de outros países. A bilarirudina, danoparoide e o fondaparinux, que eu já vi, a gente já tive, eu lembro de alguns casos, assim, bem antigos que a gente já usou. E os novos anticoagulantes, esses podem ser usados. O fondaparinux, ele não é aprovado para essa indicação, tá, pessoal? Mas acaba sendo eficaz, seguro, porque é o que a gente tem, né? E a gente viu lá que a molécula dele, né, é aquela molécula que tem menos sacarídeos, então é a que vai realmente induzir a menor reação. É subcutâneo, uma vez por dia, e não pode ser usado em pacientes que são renais, né, aqueles com clearance menor que 30, porque a depuração é renal. E aí eu trago uma, como é que eu vou falar? Assim, dei uma pesquisada. A gente hoje, no nosso hospital, a gente usa ainda heparina, né, na solução heparinizada para manter a permeabilidade dos catéteres da PIA, né, nos dispositivos ali da pressão arterial invasiva. É uma dose muito baixa, mas vários estudos aí randomizados, revisões sistemáticas, até coloco no final da minha referência, que isso já caiu por terra. Não reduz assim, as necessidades de repunção se perder por trombose, não mantém a permeabilidade do catéter, do vaso, não melhora a curva, e a gente tem esses estudos que compararam só a solução salina, que teve o mesmo resultado. Então, é uma provocação aí para a gente começar a ver se vale a pena a gente até tirar essa indicação de heparina ali que a gente coloca nos nossos dispositivos, porque hoje já é comprovado que não mudou o desfecho e pode ainda aumentar o risco daqueles pacientes que podem já ter uma sensibilidade muito mais aumentada. Então, fica aí a provocação, meu chefe, se ele topar. Na Unimed a gente não usa, tá? Isso foi uma das coisas até que me chamou atenção quando eu entrei na Unimed, porque eu também vinha de serviços que só usava, e aí lá eu já tinha até dado uma estudada e todo mundo não fazia isso, e até hoje eu não vi assim, realmente nenhum evento por isso. Então, realmente eu acho que faz sentido a gente tentar rever isso como uma proposta de melhoria aí para nossas unidades. Essas são as minhas referências, tá, pessoal? E depois, se alguém quiser, eu até mando esse estudo randomizado que eu dei uma olhada sobre o uso aí da solução salina versus os catéteres heparinizados, né? Heparina ali no catéter. Obrigada. Muito bom, bom demais. Sucinta, objetiva, quase cirúrgica. Deixa eu te falar muito, ela deixar gravada aí a sua provocação em resposta. Segunda-feira a gente tira heparina, isso é a coisa mais fácil do mundo de fazer, né? É tão pouquinho, né? Que a gente usa também. Não, e sem falar na economia que isso traz, né? Estou falando em economia em todos os sentidos. Sim. Não é só a heparina propriamente dita, é o equipo que você não precisa, né? Vai utilizar menos equipo. A gente pode sentar segunda-feira, que amanhã é sua folga. Na segunda-feira a gente já se senta lá para conversar sobre o assunto e põe isso na pauta lá. A gente pode mudar o mais breve possível. Na Com certeza. verdade, né, deixando gravado aí, foi um esquecimento, estava na nossa avaliação essa mudança, só que eu não sei por que cargas d'água a gente parou de mexer com isso aí e vamos retomar essa conversa. Mas obrigado de novo, vou parar a gravação aí, porque senão a turma não faz pergunta, né? Deixar registrado aí nosso agradecimento mais uma vez. Excelente aula, viu, Cintia? Obrigado.